Perfeito, então vamos para as pirâmides etárias, né? Acredito que todo mundo já tenha ouvido falar, né? A pirâmide etária, ela é um gráfico que reproduz a questão de gênero da população e também a questão por faixas etárias, ou seja, por faixas de idades, tá? Sempre, tá? As mulheres, representação das mulheres vão estar do lado direito e dos homens do lado esquerdo. Então a gente precisa entender mais ou menos, né, a dinâmica, né, de estrutura desse gráfico, tá? A parte da base da pirâmide, ela sempre vai representar a parte da população mais jovem, né, das crianças, né, dos adolescentes, dos jovens, até chegar no meio da pirâmide etária, que vai ser ali o corpo da pirâmide, que vai representar basicamente o que nós chamamos de PEA, que é a população economicamente ativa, né, que vai dos 16 anos até atualmente os 60. Lógico que isso aí entra em discussão quando a gente percebe que há um envelhecimento, né, contínuo aí da população. Mas a princípio nós ainda consideramos a PEA, né, a população economicamente ativa, dos 16 aos 60 anos. Ou seja, o corpo da pirâmide, né, é essa população jovem adulta, né, que vai sustentar economicamente, ou seja, que vai estar ativa no mercado de trabalho. Então, pensando numa estrutura econômica de um país, é muito importante, né, que esse corpo esteja bem consolidado nessa população economicamente ativa. E, né, o topo da pirâmide etária vai representar, né, a escadinha da vida, né, a gente vai subindo. Então vai representar os idosos, né, os nossos velhinhos. Então, na parte do topo da pirâmide, a gente vai observando, né, que à medida que o tempo vai passando, que as técnicas vão se desenvolvendo, a gente percebe que esse topo dessa pirâmide tradicional, né, de uma pirâmide etária tradicional, ela vem se modificando à medida que a gente tem avançando aí com o fenômeno da globalização, perfeito? Pois bem, se a população tem um aumento do número de jovens, serão necessários investimentos que deem suporte para esse crescimento populacional. Por outro lado, se tende ao envelhecimento, medidas de amparo ao idoso serão necessárias. Então, por isso que é importante você saber analisar muito bem a constituição de uma pirâmide etária, né? Porque a partir da pirâmide etária a gente consegue identificar aonde nós devemos, né, investir mais em políticas públicas, né, em financiamento, investimento, nos setores, né, para que a gente possa desenvolver a nossa economia e a nossa população, tá? Então não adianta nada eu perceber que eu tô tendo uma pirâmide etária, né, onde a base ela vem se estreitando, ou seja, vou tendo aí a diminuição de crianças, né, nesse determinado país, nessa nação. Não adianta nada eu construir um monte de creche, né, se eu não tenho aí muitas crianças, né, para ocupar esse determinado investimento. E talvez, por exemplo, se nessa mesma pirâmide eu tenha um topo mais alargado, né, significa que eu tenho mais jovens. Então não faz sentido eu construir, por exemplo, creches para uma população que tende a estar mais idosa, mais envelhecida, né? Faz mais sentido que eu invista mais em aposentadorias, em qualidade de vida para o idoso, em remédios, saúde, enfim, né? Coisas destinadas ao meu público-alvo, perfeito? Então é isso mais ou menos que eu quero que vocês visualizem, né, entendam a partir do momento que a gente vai fazer análise de dados de pirâmides etárias. É basicamente isso. É entender o que é a base, o que é o corpo, que é a população economicamente ativa, e entender o que são, né, essas mudanças do topo. Então eu trouxe exemplos básicos aqui para vocês visualizarem, né, de estrutura etária da população mundial. Basicamente essa pirâmide, né, tradicional que nós vivenciamos aí por muitos anos, né, por muitas décadas, é uma estrutura, né, de pirâmide crescente, onde você tem mais crianças e jovens do que idosos, porque, né, no passado a população ela não tinha uma expectativa de vida muito alta, certo? A gente já passou por muitos problemas históricos, né, problemas de guerra, problemas de doenças. Inclusive, é o caso até que a gente está passando nesse momento, né, de uma epidemia, né? A gente já passou na história do mundo por diferentes tipos de epidemias e doenças, né, que levaram a óbitos, né, tipo, muitas pessoas, né? Então, à medida que você vai avançando nas técnicas e nas medidas de segurança, na qualidade de vida das pessoas, você vai proporcionando uma expectativa de vida mais alta, perfeito? Então, é isso que tem acontecido, né, nos últimos anos. A gente tem percebido uma mudança da estrutura da pirâmide etária, principalmente para aqueles que têm acesso a essa qualidade de vida,
tá? Então existe uma diferença ao analisar uma pirâmide etária de um país pobre, de um país periférico, de um país emergente, subdesenvolvido, para um país desenvolvido, perfeito? É o que eu quero mostrar pra vocês. Tudo bem, eu sei que tá um pouquinho antigo, é de 2006, mas dá uma olhada só na comparação entre esses dois caras aqui, tá? Essa é uma pirâmide clássica, como eu falei, uma pirâmide histórica, a gente vai ver aí, né, na aula que vem, né, a questão da transição demográfica, que foi se mudando, né, de certa forma, a estrutura da população com relação à taxa de natalidade, à taxa de mortalidade, à medida que você vai tendo avanços históricos, né, como a gente já mencionou aqui. Então, essa pirâmide etária clássica é uma pirâmide, ó, da África. Por quê? A gente sabe que eu tô pegando uma regionalização, né, tô pegando um continente africano, tô agrupando dados, né, fazendo uma média, mostrando que na maior parte, né, da África, a gente tem ali uma concentração de crianças, porque tem uma taxa de natalidade muito alta e uma expectativa de vida muito baixa, né? Então, as pessoas não vivem muito tempo, né, em média, na África, em países que você vai ter mais dificuldade de acesso a esses recursos que a gente mencionou. Diferente dos países desenvolvidos. Então, a gente pega aqui um exemplo de referência de países desenvolvidos, né? Conjunto dos países europeus, né? Então, o continente europeu, ele vai ter uma pirâmide decrescente, uma pirâmide diferente dessa pirâmide tradicional, né? Olha só a minha base, né? Eu tenho pouquíssimas crianças nascendo. Isso significa, né, na minha análise populacional, que eu tenho aí poucas mulheres, né, tendo planejamento familiar, né, de tendo ou um filho, ou até às vezes mesmo nenhum filho, tá? Isso tem muito a ver com a questão da liberdade, né, da mulher perante a questão, né, da sociedade e também nas decisões familiares, até por mesmo pela sua inserção no mercado de trabalho, tá? Então isso vai mudando, parece que é algo muito distante, mas não é. É algo relativamente recente na história do mundo. Então, essa liberdade, né, da mulher, socialmente falando, e também na questão econômica, né, trabalhista, faz com que haja mudanças familiares, né? E vai para além das famílias, né? Também tem relação com a estrutura dessa população nacional e até mesmo mundial, perfeito? Então, é esse tipo de análise que eu queria mostrar para vocês, só reforçando aqui, olha. Então, quando eu tenho uma pirâmide crescente, né, que é o caso ali que a gente viu do continente africano, né, não há mudanças significativas na estrutura clássica, mantendo a base mais larga devido a altas taxas de natalidade. Esse tipo de pirâmide é conhecido como uma pirâmide jovem, né? Agora, ao contrário do que a gente viu, né, do continente europeu, a gente vai ter a pirâmide decrescente, que mostra que tem um aumento de expectativa de vida, ou seja, vão ter muitos idosos, né? Então, a gente vai ter ali o topo mais largo, né? E a base mais afunilada. Então, nós temos uma pirâmide decrescente. Esse tipo de pirâmide é conhecido como pirâmide envelhecida, tá? Então, na proporção, né, entre jovens e velhos, eu vou ter ali mais velhos, né? Então, por isso que ela vai ser chamada pirâmide envelhecida. E trouxe aqui para vocês, ó, uma análise da pirâmide etária do estado do Ceará, tá? Aqui no Brasil, para vocês visualizarem. Olha só como é que a gente tem uma possível mudança, né, uma projeção, né, para uma mudança de uma pirâmide atualmente, que ela tá mais, né, 2020 aqui, ela tá mais para crescente, né, do que para decrescente, ou seja, é uma pirâmide relativamente um pouco mais jovem, porque dá uma olhada, compara a base, né, em 2020 para o topo, né? Parece que eu tenho mais crianças de 0 a 9 anos do que idosos, né, com 70 anos ou mais. Então significa que essa pirâmide atual do Ceará, né, no estado do Nordeste aqui do Brasil, atualmente passa por uma pirâmide jovem. Pois bem, a gente vai perceber que a expectativa, né, a projeção é que isso se mude, né, que isso vai mudar, que vai se modificar. Dá uma olhada aqui para a projeção para 2040. A pirâmide, ela já começa, na verdade, deixar de ser pirâmide, parece que fica algo mais reto, né? Significa que vai haver ali um equilíbrio, tá? Agora, quando você vai olhar lá para a projeção de 2060, a gente já vai perceber que o que a gente vê nos países desenvolvidos e a média, né, na maior parte aqui do Brasil, a gente vai ver que isso vai chegar no Nordeste, né, basicamente no que a gente está vendo aqui no caso do Ceará, só em 2060, essa inversão
dessa pirâmide, tá? Então, a gente vai ter uma pirâmide envelhecida, né? Projeção, tá, gente? Mas, enfim, a gente só vai ter em 2060 no Ceará essa pirâmide envelhecida, porque isso mostra o quão, né, vai ser um pouco mais lento o desenvolvimento baseado em projeções históricas, né, passadas, que estão sendo projetadas no futuro, né? É assim que a gente faz projeção futura. A gente pega bases de dados, né, passados das últimas décadas e vai fazendo projeções, né? Como a gente sabe mais ou menos como foi o comportamento desse determinado fenômeno no histórico passado para a gente ver como vai ser no futuro. Então isso aqui indicaria pra gente, numa análise, que possivelmente o Ceará, né, esse estado que pertence ao Nordeste aqui no Brasil, ele vai sofrer lentamente com essa questão do envelhecimento da população. Isso vai estar associado à sua questão de desenvolvimento de capital social, de certa forma, né? A questão da qualidade de vida para a população idosa vai demorar a chegar, tá? Isso porque a gente tem ali um histórico, né, um resquício dessa população mais idosa, né, ter trabalhado por muito tempo, por muitos anos, né, no passado, em áreas mais de mão de obra mais braçal, enfim. Então isso acaba também impactando, né, na sua qualidade de vida física e mental. Perfeito? Tranquilo? Espero que tenha mais ou menos ajudado a visualizar essa questão da pirâmide etária. Perfeito? Então, no próximo vídeo a gente vai continuar falando da questão do crescimento da população e agora de impactos um pouco mais diretos e reais, né, do que há de fato, né, de interessante nessa mudança da estrutura populacional. Vamos lá!